E aí, dito isso, gente, eu vou então chamar aqui a Gladys, mas eu quero, para quem não acompanhou a nosso programa na última terça-feira, ela esteve conosco, acho que foi terça, né? Terça ou segunda, agora não me recordo. Mas a Gladys Mari Santos Sales, ela é arqueóloga, ela é membro titular do Comitê Permanente para a Preservação do Patrimônio Cultural de Matriz Africana, no IPHAN. Ela é membro do Comitê Editorial da Revista do Patrimônio, do IPHAN. Ela é pós-doutoranda com pesquisa na área de arqueologia afrodiaspórica e institucional, junto ao Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, a USP. Ela é doutora em arqueologia. Ela é mestra em arqueologia, pós-graduada em arqueologia, história e sociedade, e ela também é graduada em licenciatura, portanto, ela também é professora de história. Ela foi professora titular entre 2003 e 2021. Então, é alguém da área, tá? Ela foi estagiária no Museu Santander, ela trabalhou no setor de patrimônio histórico e artístico do banco, ela tem experiência na área de educação, arquivo histórico e bens patrimoniais. Trabalhou no Laboratório de Arqueologia Romana Provincial da USP, pesquisa de pós-doutorado sobre o antigo quilombo Saracura, no Bexiga, em São Paulo. E em razão deste último ponto que eu queria muito ouvir a Gladys, para além dos outros assuntos que a gente vai conversar, trocar ideia. Gladys, boa noite para você. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Cultura Brasileira. Que bom que você está aqui. Vamos conversar, trocar ideia. Tem esse assunto do quilombo do Saracura, tem a greve dos servidores. Eu queria te ouvir um pouco também que a gente estava conversando, né, lá no WhatsApp sobre o debate do Jones com o Yuke Leão e aquilo que ele falou sobre a extinção de cursos de graduação, um deles, inclusive, arqueologia. Enfim, é tragicômico, a gente ri, mas ao mesmo tempo eu fico triste, sabe. Eu confesso que me dá uma tristeza num lugar e falar: "Como pode, né?". Assim, o ponto que a gente chega de ter uma pessoa falando que tem que fechar curso de museologia, de arqueologia, de biblioteconomia, assim, é lamentável num nível, para além do engraçado, né, da bizarrice toda, né, Gladys, eu confesso que tem um lugar em mim que entristece, sabe, fala: "Como pode uma pessoa chegar nesse nível e saber que ele não é o único que ele não é um maluco único que está falando sobre isso, tem muita gente que realmente pensa como ele pensa, do tipo: "Ai, qual que é a contribuição para a sociedade esse tipo de coisa?", né, aliás, acha que esse tipo de profissional mais atrapalha do que ajuda. É triste, de verdade, assim. Bom, só um pequeno desabafo aqui que a gente vai conversar mais, mas é isso. Boa noite, obrigada, por se disponibilizar em estar aqui comigo nessa sexta-feira à noite. Boa noite, vocês me ouvem? Ouvimos. Gostaria de, né, primeiramente, agradecer mais uma vez esse espaço que nos é dado, né, nós, servidores da cultura. Falar que, embora eu fale em nome de um coletivo, né, existem algumas pontuações, algumas manifestações que são muito próprias, então eu gostaria de manifestar toda a minha solidariedade à ministra Marina, referente, né, todo aquele tipo de, aquela violência que ela sofreu no Senado. Isso demonstra muito qual que é o tipo de senadores que nós temos no nosso país, né, levando em consideração o tipo da ministra que ela é. Gostaria também de evidenciar, né, que eu, Gladys, eu falo isso de uma forma muito particular, eu sou muito favorável, né, à questão aí do Glauber, né, eu sou favorável à questão do Glauber Fica, e eu gostaria de deixar aqui bem claro algumas questões iniciais. Eu acho que a gente não pode esquecer qual que é o panorama que nós nos encontramos hoje, né? É óbvio que a gente tem vários problemas na cultura para a gente poder debater hoje e falar porque nós estamos descontentes e estamos em greve. Mas é óbvio também, que eu gostaria de ressaltar, que a gente só pode estar aqui hoje falando nesse canal, né? Porque nós estamos num momento histórico em que a gente se sente seguro de poder se posicionar. Porque, olha, no governo anterior, eu tinha acabado de chegar no IPHAN, eu assumi o concurso em 2019, e aí era um período de muito medo, né? Nós passamos pelo Ministério da Cidadania, nós do IPHAN, né? Eles acabaram com o Ministério da Cultura, colocou a cultura no Ministério da Cidadania,
depois a gente foi para o turismo, né? E era um período realmente de idade, né, de muito medo mesmo dos servidores, porque havia uma perseguição, porque a nossa presidente, né, foi até mesmo aquele empresário, né, chamado Velho da Van, que solicitou que ela fosse tirada, né, do poder. Então, eu acho que o que a gente tem que levar em consideração é que a gente hoje está em greve, a gente vai pedir realmente, a gente está pleiteando essa luta de 20 anos, desde que o Ministério da Cultura ele existe, e ele existe por uma noção de que é um direito fundamental, mas porque nós estamos num momento democrático em que a gente pode fazer esse tipo de movimentação e pleito sem se sentir perseguido, né? Eu acho que isso tem que ser muito especificado. Por quê? Porque é óbvio que a gente vem falando que a gente sabe que existe várias perseguições à classe trabalhadora, e é um momento da classe trabalhadora se unir contra a escala 6x1, né? Exigir que esses monte de aplicativos aí permita que essas pessoas que trabalham nesses aplicativos tenham um mínimo de direito, porque realmente é isso. A classe trabalhadora está enfrentando agora um período de muita ameaça, e a gente tem que se unir como classe, entendendo que a gente é uma classe, e que não existe outra saída, a não ser uma saída à esquerda, e que é por isso que a gente sabe, com a Câmara, o Senado, a configuração do legislativo que nós temos hoje, que não existe correlação de forças. A correlação de forças é a gente, toda a pressão para que a gente seja ouvido, estejamos na pauta, né? Então a gente está realmente fazendo aquilo que o presidente Lula pediu para que a gente fizesse, que era cobrar, né? E eu acho que isso tem que ser muito esclarecido e muito evidenciado, porque é isso, né? A gente não tem para derrubar governo, não é contra governo, não é se a gente ficar fazendo as críticas, a extrema-direita volta, mas a gente tem que entender que é um governo que a gente votou, que voltou. Nós tivemos muitas esperanças, desculpa, voltaria. Prometeu, o Ministério da Cultura voltou, mas existem algumas coisas que precisam ser cumpridas, né? Então, a gente precisa mais do que um prédio de um ministério, a gente precisa de servidores, né, que sejam bem remunerados, que sejam dados, e pura e simplesmente, mas se faz nas redes, e o que permite que a gente esteja nessa correlação de forças é porque nós somos a maioria, né? Nós somos numericamente a maioria. Então, é por isso que eu gostaria de, mais uma vez, evidenciar o quanto é importante esse espaço, falar desse projeto que vocês estão lançando, de permitir que a classe trabalhadora organizada entenda que não há, na política, pura e simplesmente, a saída para nossos problemas, mas é que realmente trazer para a discussão a pauta, porque nós estamos em greve, somos numericamente um grupo pequeno, em média 4.500 servidores, né? E isso a gente precisa se unir à batalha de todos os trabalhadores, né? Contra a reforma administrativa, porque já fizeram a reforma da Previdência, já fizeram aí a reforma trabalhista, e agora a administrativa é o último local que eles estão querendo fazer o ataque para poder realmente acabar com a classe trabalhadora do país. Então, acho que é isso que eu deveria trazer, né? Porque eu acho que a gente tem que ser muito sincero, muito verdadeiro. Não é uma greve contra governo, mas é uma greve porque é grave e é em busca de melhores condições de trabalho para os servidores, mas porque também trabalhamos com a cultura e acreditamos nela. Então, nós acreditamos que a gente não pode deixar que a cultura se perca, né? E aí nós somos o último bastião aí da luta para que a cultura continue funcionando. Então, eu acho que é esse o apelo, não só, né, do IFAM, mas de todos os servidores do MINC e das suas vinculadas, que a gente não pode permitir que a cultura, o patrimônio do nosso país seja perdido. E nesse ponto, eu gostaria de evidenciar o quanto eu fiquei feliz com todos os debates em que o Jones Manuel foi, porque eu fiquei muito tempo em sala de aula, a gente sabe que mal a gente tem giz para dar aula. Eu estourei meu braço, o que eu tinha era uma parede pintada de verde, porque já tinham quebrado toda aquela parte onde a gente passava a lição na lousa, e às vezes a gente não tem giz, e aí tem uma pessoa, né, indo lá,
fazendo vídeos, colocando a gente na internet, ridicularizando, exaltando uma rede de ódio para que nos persiga, eu realmente me senti representada, eu só tenho que realmente agradecer e realmente evidenciar o quanto os camaradas comunistas estão muito mais preparados do que esses influencers de internet, né, que estão realmente para atrapalhar e não para ajudar no desenvolvimento do nosso país. Então, só realmente fazer essas colocações e, mais uma vez, me colocar à disposição, né, para aquilo que o canal achar que pode ser esclarecido, e aí a gente vai tendo aí conversar, e espero que minha internet hoje permita. Muito bom, Gladys. Olha, baita preâmbulo aqui, já falou um pouco, né, de cada coisa que a gente vai conversar. Então, eu queria começar para te perguntar como é que tá. Você havia comentado comigo que hoje, até inclusive, vocês teriam uma conversa com a deputada Sâmia Bonfim, né? Para entender. Ontem foi um mês da greve, acho que vocês permanecem em greve, né? E aí, só para entender então, um pouco como é que está hoje a situação, né, as conversas, os diálogos, as negociações em relação a isso, e o futuro da greve, né, enfim, o que vocês têm aí de avanço a partir desses 30 dias que vocês se encontram nessa condição aí de servidores em greve. E, deixa eu só falar uma última coisa, enquanto você fala, eu vou sair 1 minuto só para eu pegar mais água, porque eu tô falando desde as 6 da tarde, é rapidinho, porque hoje eu tô sozinha aqui, então eu vou pegar água 1 minuto, eu já volto, tá? Então enquanto você fala, mas eu tô te ouvindo aqui, só vou pegar água rapidinho, eu já volto. Tá bom, só para gostaria de, né, para os que ficam, nós estamos em greve, realmente, o São Paulo já entra depois em greve, então os primeiros estados entram no dia 29, e a gente tem um pleito, porque o que aconteceu? A gente não tem um plano de cultura, dentro do Executivo Federal, nós somos os servidores que têm né, uma das piores tabelas, né? Então, a gente estava num pleito pelo nosso, né, plano de carreira, porque nós temos um esvaziamento do órgão, né, do IFAM, por exemplo, e de todas as outras vinculadas, né, ao MINC. Porque o que acontece? Como nós não temos plano de carreira, a cultura exige que a gente tenha uma formação muito específica e muito elevada, que a gente tenha várias titulações, que a gente tenha formações específicas, mas pessoas com a formação do quadro da cultura dificilmente ficam na cultura se não tiver um retorno financeiro. Não porque a gente só queira um retorno financeiro, mas porque a carga de trabalho é muito grande, a gente perde de uma forma descontrolada servidores, e aí a gente vai tendo tanto a perda de servidores, uma sobrecarga de trabalho e um salário que não é compatível com as atividades que a gente faz. Então, isso acaba desmotivando. Então, nós fizemos o plano de cultura, o plano de carreiras da cultura, entregamos, e a gente nunca pôde conversar depois que a gente fez essa entrega. Quem realmente fez essa entrega foi o Ministério da Cultura ao MGI. E aí, isso foi entregue em agosto do ano passado e a gente não tinha nenhum tipo de posicionamento até quando a gente entrou, né, na greve. Começou o movimento grevista. E aí, começamos as conversas. O que o MGI nos disse? Nos disse que não vai abrir uma mesa de negociações, porque se tiver que abrir com a cultura, teria que abrir a mesa de negociações com todas as outras categorias que não foram atendidas no PL 1466, né, que foi votado agora, no comecinho de maio, e a gente estava até querendo que a carreira da cultura, né, tivesse também ali, então nós não fomos contemplados nesse PL, e outras carreiras também. Então, tivemos algumas mesas, algumas negociações, e algumas carreiras que não se sentaram numa mesa de negociação oficial, não foram atendidas. Então, a gente acabou recorrendo a alguns congressistas, né, algumas pessoas lá, foram 124 assinaturas para que a cultura entrasse a chamada emenda 11. Não colocaram, disseram que vão abrir um grupo de trabalho, né, para as discussões, e aí o MGI disse que não vai abrir uma mesa de negociações, mas que vai fazer um trabalho junto com o Ministério da Cultura, não vai fazer um trabalho com os servidores, então é um trabalho interministerial, porque senão vai acabar fazendo com que todo mundo acabe entrando em greve. E aí, eles falaram que tinha um cronograma para nos apresentar, para ler o nosso plano de cultura que fizemos no ano passado, até outubro, né, desse ano. Mas o grande problema é que, se a gente deixar isso correr até outubro,
a gente não consegue que entre, né, dentro do orçamento para 2026. Então, a gente não pode permitir que chegue tão longe. A gente gostaria, porque agora vai se abrir uma mesa de negociações em junho, né? E outro vai ser em outubro. E aí, a Cultura nos mandou, a UMGI nos mandou, o máximo que ele pode diminuir desse cronograma é setembro. Então, até setembro, eles iriam nos dar algum tipo de retorno. E aí, diante dessa situação, porque a gente está falando de um plano que está muito bem estruturado, escrito com a minuta, com o valor, qual vai ser o impacto orçamentário, tudo, e a gente acha que é um tempo muito ampliado, muito extenso, para que a gente possa negociar qualquer coisa. Porque aí, no final, ou vocês fazem isso, ou vocês ficam com esse plano, ou não tem mais o que fazer. Então, nós tivemos apoio da deputada Sâmia, né, Sâmia Bonfim, que estava aqui em São Paulo, por causa de um monte de coisa que está acontecendo em São Paulo, né? Essa intervenção nas escolas aqui do município, né, porque agora virou moda, né, as pessoas acharem que a educação é o problema, e aí fizeram a intervenção em algumas escolas aqui, então ela estava nessa discussão com esses professores. Também temos aqui um teatro de container, alguma coisa assim, que a prefeitura pediu o prédio para poder, falou que quer o prédio para colocar pessoas que estão em estado, né, de rua, pessoas que moram na rua, e é um local que eles estão há mais de 10 anos, então ela estava nessas várias agendas. Então a nossa agenda hoje foi atendida na nossa sede, que é lá na Avenida Angélica, e aí ela foi junto com a assessora dela, né, fez até um vídeo para as redes sociais, e a gente teve uma conversa para poder explicar, né? Porque as pessoas não entendem quando a gente fala que a gente é da cultura, e aí sempre se pensa que na cultura todos os cargos são comissionados, né? Foi isso que a deputada nos disse. E a gente estava explicando que nós somos servidores da cultura, nós do IFAM, o IBRAM, Funarte, né, Biblioteca Nacional e outras vinculadas, que não é só de gente, nem só do audiovisual, e nem só gente comissionado, né? Nós temos um corpo técnico que cuida aí do patrimônio, como no caso do IFAM. E um grande outro problema também é aquela PL da devastação, que vem arrebentando com tudo, né, fazendo o licenciamento automático, sendo que, de acordo com a gente tem uma portaria interministerial chamada 60, que é de 24 de março de 2015, que vai dizer para a gente quais são os órgãos que, junto com o IBAMA, vão participar como anuentes do licenciamento ambiental. Então, nós temos, junto com o IBAMA, o IBRAM, o IFAM, tínhamos a FUNAI, o Ministério da Saúde e a Fundação Cultural Palmares. A Palmares foi tirada em 2021. Então, hoje, nós do IFAM também participamos como órgão anuente, então nós não somos o órgão de licenciamento, nós somos o órgão anuente, então nós também participamos do licenciamento ambiental. Com essa nova PL, eles simplesmente vão tirar o IFAM de ser consultado, e isso é uma perda para o patrimônio que não dá para a gente saber o tamanho. Tanto é que eu sou especialista e eu estudo o Quilombo do Saracura, que é uma obra do metrô na linha 6 Laranja, em São Paulo, que a gente descobriu a partir desse pedido de estudo arqueológico dentro do licenciamento ambiental. Então, a gente tem que entender que o licenciamento ambiental e nós, seres humanos, que fazemos parte também do meio ambiente, quando a gente tem um PL como esse, que está para passar, o PL da devastação, ele vai impactar diretamente o patrimônio histórico, arqueológico, né? Porque é óbvio que o empreendedor ele vai criar vários argumentos para poder fazer uma licença automática, porque nesse PL tanto de baixo a médio impacto, não precisa passar por alguns anuentes. E o grande problema disso é que, geralmente, um sítio arqueológico, no licenciamento ambiental, é diferente de um prédio, por exemplo. A gente tem um prédio tombado, a gente está vendo ele. Nós temos lá os povos e comunidades, os modos de ser, de fazer, o patrimônio imaterial. Nós sabemos quem são os detentores e onde eles estão. Todavia, o sítio arqueológico, não. A maioria dos sítios arqueológicos do nosso país, pelo formato mesmo cultural, de como eles são produzidos, eles estão em subsuperfície, estão em subsolo. Então, a gente não tem como identificar um sítio arqueológico, né? Antes, às vezes, que ele seja impactado. E, às vezes, quando começa uma obra e impacta esse sítio arqueológico, por ter na equipe pessoas que não são arqueólogas, elas nem conseguem identificar
que impactaram um sítio arqueológico. E é por isso que o IPHAN é consultado na licença prévia. E aí, para poder regulamentar o que dizia a portaria interministerial 60, nós tivemos a instrução normativa 01 de 2015, que saiu dia 25 de março, e aí sim o IPHAN vem regulamentando como é a participação do IPHAN em âmbito nacional, quando é um empreendimento que pega em âmbito nacional, ou pega mais de um estado, aí é nível IBAMA, mas quando é só em um estado, ou nível municipal, aí é de acordo com o órgão licenciador do local. No caso de São Paulo, a gente é consultado pela CETESB. Então, vai fazer um empreendimento, antes de começar qualquer tipo de intervenção no solo, o IPHAN precisa ser consultado. Então, nós temos muitos casos em que não se observou essa necessidade de se consultar o IPHAN, nós impactamos o patrimônio arqueológico, e o patrimônio arqueológico, ele é um patrimônio que ele é sensível, e ele também é um patrimônio que, uma vez que ele foi perdido, não dá para fazer sua reparação. E é por isso que a gente precisa ser consultado, né? Porque não é algo que dá para colocar no lugar. Então, a gente está falando também de uma subsuperfície no nosso país, de interesse arqueológico de mais ou menos 1,5 metro de profundidade. Mais ou menos é esse o extrato de interesse arqueológico. Então, às vezes, vai se plantar cana e vai se deixar o terreno reto. Já se impactou todo o extrato, toda aquela faixa de terra que poderia ter tido algum tipo de vestígio feito pelo homem, por comunidades no passado. Então, às vezes, quando o IPHAN é consultado, já não tem mais nem solo arqueológico para a gente poder ir ali fazer qualquer tipo de estudo. Então, a gente perde muito sítio arqueológico no país, com rodovias que cruzam o país. A gente perde muito quando a gente não é consultado, que nem o Saracura. Se a gente não tivesse, né, sido consultado, dificilmente alguém ali veria que ali era necessário que se parasse, que se fizesse o estudo arqueológico, né? Então, eu acho que a gente precisa esclarecer para a sociedade, né, o quanto é importante a gente entender que essa PL da devastação, esse ataque à cultura é um ataque contra a soberania do nosso país. A gente ouve tanto falar da soberania do nosso país, a gente não pode esquecer do IPHAN, que estava lá no dia 8 de janeiro. Porque um dos crimes que os golpistas, junto com os mandantes, vai responder é por crime contra o patrimônio tombado. E esse patrimônio tombado que eles vão responder é patrimônio tombado pelo IPHAN. Então, a gente precisa trazer isso para a sociedade, o quanto é importante a gente estar no licenciamento ambiental, o quanto é importante a gente ser consultado. A gente passa, em São Paulo, mais de 1.000 licenciamentos ambientais que passam pela gente, mais ou menos 4.000 em nível nacional. A gente é 1/4 do licenciamento ambiental do país. Então, eles vêm, a gente faz a análise, a gente vê se aquele local tem potencial para ter vestígio arqueológico. Então, muitos sítios arqueológicos no nosso país foram salvos por causa dessa legislação que faz, né, essa visão de uma visão socioambiental, uma sociedade e um meio ambiente que está em simbiose e está equilibrada, que a gente pôde salvar vários sítios arqueológicos e, dentre eles, o Saracura, coisa que a gente não conseguiu fazer, por exemplo, com o terreiro da Mãezana, que foi destruído pela prefeitura de Carapicuíba, que derrubou toda a comunidade de terreiro, porque eles queriam passar uma rua para dar acesso a um shopping. Então, realmente, quando a gente não é consultado, o patrimônio perde. A humanidade perde e nós, como servidores, também perdemos. É uma tragédia, né, realmente eu queria aproveitar, até para trazer aqui, o IPHAN, ele publicou hoje uma nota oficial falando justamente isso, Gladys, diz o seguinte: "O IPHAN, autarquia federal vinculado ao Ministério da Cultura, responsável pela preservação do patrimônio cultural brasileiro desde 1937, manifesta sua profunda preocupação em relação ao projeto de lei 2160
de 2021, que propõe diversas alterações no processo de licenciamento ambiental no país. Ao longo de sua história, o IFAM tem contribuído para a proteção e valorização da cultura brasileira por meio de instrumentos como o tombamento, o registro de bens culturais e materiais e o cadastro de sítios arqueológicos. Durante os seus 88 anos de existência, a atuação do IFAM está fundamentada na Constituição Federal, que reconhece a importância do patrimônio cultural como direito coletivo e avaliza a intervenção da autarquia para sua valorização e proteção, assegurando a preservação da memória e da cultura brasileira. Já o licenciamento ambiental é, por natureza, um instrumento de precaução e justiça socioambiental. Entre seus princípios está o de garantir o equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente em todas as suas dimensões, natural, social e cultural. Desta forma, ele também cumpre um papel essencial no combate às desigualdades históricas, ao assegurar que os empreendimentos respeitem os direitos coletivos e a memória de comunidades vulnerabilizadas. Graças à sua atuação no licenciamento ambiental, o IFAM tem promovido mais de 2.000 ações anuais voltadas à preservação, pesquisa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. Um exemplo emblemático é a descoberta do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que, pela sua importância, é considerado não apenas um bem do Brasil, mas um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. Essa identificação só foi possível com a participação do IFAM em um processo de licenciamento ambiental que, se realizado sob as regras propostas no atual projeto de lei, jamais teria ocorrido e essa memória teria sido apagada. Dessa mesma forma, o IFAM tem promovido a proteção de locais sagrados pertencentes a povos indígenas e comunidades tradicionais, bem como de locais tombados e manifestações culturais e materiais, ações fundamentais que também dependem da sua atuação nos processos de licenciamento. O PL da devastação, esse, 2159, ao estabelecer a licença por adesão e compromisso como regra geral baseada na autodeclaração do empreendedor e ao prever a dispensa do licenciamento em diversas situações, ameaça não apenas a integridade dos ecossistemas, mas também o patrimônio cultural brasileiro. Na redução do papel do IFAM nos processos de licenciamento, enfraquece a análise especializada indispensável para assegurar que o desenvolvimento ocorra com respeito à história, à diversidade cultural e à memória coletiva da sociedade brasileira. Ao delegar exclusivamente ao empreendedor ou ao órgão licenciador decisões que demandam conhecimento técnico específico sobre o patrimônio cultural, o projeto desfigura o sentido do licenciamento ambiental e enfraquece o papel do Estado na proteção dos direitos coletivos. O resultado pode ser a perda irreversível de referências culturais e o aprofundamento de desigualdades sociais já consolidadas. Diante disso, o IFAM reitera sua grave preocupação quanto aos impactos do projeto de lei e conclama os parlamentares da Câmara dos Deputados a aprofundarem o debate sobre o tema e reformularem a proposta atual. Preservar o patrimônio cultural é também preservar a democracia, a justiça e o direito à memória. O IFAM reafirma o seu compromisso institucional com a proteção do patrimônio brasileiro e se coloca à disposição para contribuir na reconstrução desse texto e na formulação de marcos legais que assegurem o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Eu vou deixar aqui, gente, para vocês também acompanharem essa nota, essa longa nota aqui que eu acabei lendo, mas que a fala da Gladys aqui traduz tudo isso. E Gladys, aqui eles falaram, do quilombo, do o Cais do Valongo, que é um lugar de memória, e agora eu queria muito te ouvir sobre o quilombo do Saracura, você mencionou, eu achei que era as obras da linha 4 do metrô, é da linha 6 na verdade, né. E aí, então, se você puder contextualizar como é que foi esse processo, do encontro desses primeiros vestígios, como é que foi esse trabalho desenvolvido pelo IFAM, e aí falando um pouco da história mesmo do quilombo do Saracura, esse quilombo que está nessa região central da cidade de São Paulo, ali na região do Bexiga, e a importância, o grau de importância que ele se apresenta enquanto essa memória histórica, esse lugar de memória nessa região central da cidade de São Paulo.
Eu gostaria de falar, né? A gente tem que ser justo, né? A gente tem que ser justo no que a gente fala. Inicialmente, esse processo, ele é um processo que, quando eu chego no IPHAN, ele já existe. É um processo de licenciamento ambiental antigo, é de 2010. E assim, a gente tinha, antes de ter a IN, nós tínhamos outras normativas, nós tínhamos uma lei, a 07 de 88, que vai falar sobre quando a gente faz projetos de arqueologia, e nós tínhamos a 230, que é de 2002, né? Então, tudo isso muito vinculado à questão da arqueologia. Quando chega em 2015, a gente vai ter aí, sim, a legislação muito mais clara para que as pessoas consigam compreender quando é que o IPHAN tem que ser consultado. Mas, a priori, a arqueologia sempre estava muito sendo consultada. O que acontece com Saracura, né? Em 2010, a linha do metrô, né? A gente sabe que aqui em São Paulo há uma privatização, né, do metrô. Então, sobre concessão, essa coisa que é absurda, né, que é público-privada, essa parceria PPP, pública e privada, que, na verdade, é uma precarização, diminuição dos quadros de servidores de carreira, né? E aí nós temos esses grandes contratos que são feitos, muitos desvios de dinheiro, diga-se de passagem, mas geralmente é assim. Então, vai se fazer uma obra desse tamanho, se consulta o órgão licenciador, né? O órgão licenciador, no caso o CETESB, vai falar quais são os requisitos para ser dada a licença. E uma das coisas que vai pedir é que consulte o IPHAN. Por quê? Porque o IPHAN tem que fazer uma manifestação conclusiva dizendo que vai ou não participar do licenciamento ambiental e quais são as condicionantes para participar. Então, quando esse processo começa em 2010, se começa com toda essa documentação, se entrega a documentação para que a gente analise se acha que naquele lugar tinha ou não potencial para ter vestígios materiais, né? Vestígios patrimoniais. E aí se começa toda a fazer o licenciamento da linha. Mas o que precisa ficar muito claro? Num processo de licenciamento, como a linha 6, que tem mais ou menos 15 quilômetros, não se entrega para o órgão ambiental apenas um traçado, um único local que eles querem fazer a implantação. Geralmente, se apresenta 3 traçados pela tipologia da obra, porque ela é uma obra de grande distância e também subsuperfície. E aí, daquelas 3 linhas ali, se avalia qual vai ser a melhor. Quando o empreendedor escolhe qual vai ser essa linha que eles vão fazer do metrô, eles apresentam a documentação para o IPHAN. O IPHAN vai pegar essa documentação, vai receber, tendo a documentação que vai nos dizer onde está localizado esse empreendimento, para a gente poder pensar se tem sítio arqueológico perto, qual que é o potencial para alguma comunidade no passado ter ocupado aquela região. Então, geralmente, uma área como São Paulo, que é extremamente urbanizada, densamente urbanizada, é muito difícil a gente conseguir ter essa possibilidade de estudos arqueológicos, porque a superfície já está toda ocupada. Então, quando entra esse tipo de processo, a gente precisa que algumas licenças saiam antes, porque nós estamos falando de um solo que já está impermeabilizado por asfalto. Então, quando entra esse pedido, o IPHAN emite licença permitindo a licença prévia. Nós temos a prévia, a de instalação e a de operação, né? Então, a prévia é antes de colocar qualquer coisa do empreendimento, e é quando o IPHAN tem que ser consultado. Aí se dá a licença para começar a instalação do empreendimento, e depois que ele foi instalado, se emite uma licença para que ele possa operar. Essas licenças não são ad eterno, elas são renovadas, né, de acordo com a tipologia do empreendimento. Então, se apresentou para o IPHAN, e a gente falou que, primeiro tem que se dar a licença de instalação para permitir que o empreendedor quebrasse o concreto para poder acessar as camadas de interesse arqueológico, né? Então, esse processo entre 2010, depois eles entram com novas documentações em 2014, e tudo isso vai gerando processos novos. Todavia, quando chega em 2017, e depois desse negócio da Lava Jato, quem estava na concessão era a Odebrecht, né? Que fazia toda essa... E aí, com aquele problema que teve a Lava Jato, tudo, a obra ficou parada por um tempo. Quando chega em 2017, se manda uma nova comunicação ao IPHAN, falando que vai se retomar, né? E vai ter uma nova concessionária. Então, toda vez que tem alteração no tamanho do traçado, mudança do traçado, mudança de titularidade, o IPHAN tem que ser consultado, né? Novamente, ainda que o IPHAN tenha dado anuência lá no passado. E aí se comunica ao IPHAN
se o IPHAN quer participar das anuências. Nesse momento, quem está com esse processo é a minha colega arqueóloga, pessoa que me treinou quando eu entrei no IPHAN, Marina, e aí a gente quando chega em 2017, se fala que vai se iniciar uma nova etapa e é uma nova concessionária, e aí se pergunta para o IPHAN se o IPHAN vai querer entrar no processo, e nisso ela se manifesta que ela precisa saber a documentação, como é que está. Quando a gente recebe a documentação da arqueóloga, né, responsável, ali aparece um possível quilombo. E aí, quando aparece um possível quilombo, a gente estava na pandemia, isso é 2020 e 2021. E aí não dava para a gente fazer uma fiscalização, não dava para a gente fazer nenhum tipo de manifestação, né, aquele momento. Então, tá na pandemia, as obras também ficam suspensas, e aí elas retomam em 2022. A gente pede uma nova documentação da arqueóloga permissionária, porque nós, arqueólogos do IPHAN, nós trabalhamos escavando, nós somos aqueles que pedem o estudo, para que não tenha conflito de interesse, o empreendedor tem que contratar uma empresa de arqueologia. Essa relação contratual, o IPHAN não se intromete. E aí, se contrata a empresa de arqueologia, essa arqueóloga, ela vai ter uma portaria publicada em Diário Oficial da União, autorizando a fazer a intervenção. E aí, ela nos envia o projeto dizendo que tinha ali um possível quilombo. E aí é quando a gente tem um grande problema. E por quê? Por causa que a gente está falando de uma área que tinha a escola de samba vai-vai, e a escola é desocupada, a escola ela acaba cedendo para o governo do estado o terreno para poder, em busca, eles faziam um acordo, né, de troca. Vocês vão receber um terreno, né, e a gente vai passar o metrô aqui, um lugar que seria melhor para eles. Então, como eles são os proprietários, se faz esse acordo, né, e depois que a escola sai dali, é que a gente pode fazer o trabalho de arqueologia para acessar a subsuperfície. E, nesse momento, aparece como um quilombo. Só que a gente dizia o quê? Nós temos a lei de arqueologia, ela é a lei 3924, né? 3924, de 61, que é a lei sobre o patrimônio arqueológico. E também a Constituição, no artigo 20, que diz que patrimônio arqueológico é bem da União. Mas temos o artigo 216 da Constituição Federal, que vai falar sobre os bens culturais. Aí nós temos um inciso específico, que é o inciso 5º, que diz que ficam tombados os quilombos, né, os documentos e sítios, né, dos antigos quilombos, né, que tem reminiscências históricas dos antigos quilombos. E qual que é o grande problema? A arqueologia, como a gente tem que acessar em subsuperfície, a gente trabalha com arqueologia, não é desenterrar coisa do chão. A arqueologia é uma ciência com uma metodologia científica específica. Então, o nosso trabalho é contextual. A gente vai escavando, vai tirando terra e vai vendo a ordem que as coisas que vão aparecendo, como elas estão relacionadas. E se elas estão no mesmo local, no mesmo extrato geológico. E aí, é uma ciência altamente destrutiva. Porque uma vez que a gente escava para conhecer o sítio arqueológico, não dá para a gente enterrar de novo. Então, é uma ciência que tem que ter uma metodologia científica muito rigorosa, porque não dá para a gente fazer o trabalho duas vezes. E aí, como é uma ciência destrutiva, e ali era um quilombo, nós não tínhamos uma legislação que pudesse fazer com que a gente autorizasse esse sítio arqueológico ser escavado. Então, Marina e eu, a gente conversou com a área central, a gente falava que a gente tinha essa lacuna legal, porque a Constituição Federal tinha tombado o sítio, e a gente ia autorizar uma metodologia destrutiva em algo tombado pela Constituição, então a gente precisava regulamentar isso. E foi esse o trabalho que a gente fez em 2023. Nós nos organizamos, eu fiz parte do coletivo de servidores negros do IPHAN, a gente começou a entrar em amplo debate com a instituição, porque já havia muito tempo, desde 88, há 35 anos, que o IPHAN não tinha ainda regulamentado de que forma faria esse tombamento. Então, a gente estava numa grande briga institucional, grandes discussões, eventos para poder a gente pensar, e aí a portaria sai, é a portaria 130 de 2023, que cria o COPMAF, o Comitê Permanente de Preservação do Patrimônio de Matriz Africana, que é um ganho para a instituição. Nós tivemos outros grupos de trabalho que, quando muda de governo, eles encerram, eles não deixam a gente continuar com os trabalhos. Então,
a gente achou necessário que se colocasse no IPHAN um comitê permanente, independente do governo, ele não seria, né, desfeito, então criamos o comitê, e também a portaria 135, que foi muito comemorada, porque a gente teve sua publicação no dia 20 de novembro, uma data comemorativa, né, a data aí da consciência negra, de 2023. Então, a gente está falando de um sítio, o sítio, ali, o Saracura, ele é um sítio que vai fazer com que a gente, nós aqui de São Paulo, Marina e eu, a gente esteja nesse debate para falar da importância de ter essa legislação, né, e a gente vai pleiteando por quê? Porque o Saracura, ele é um quilombo urbano, ele não é aquele quilombo que a gente conhece, né? Não tem aquela estrutura. E havia uma tentativa do IPHAN de criar quilombo a partir de um marco temporal. Então, até a abolição da escravatura era quilombo, depois disso não mais. E a gente dizia que isso era ridículo. Marcos temporais são para que a gente possa se organizar no tempo. E isso não se estabelece para a cultura, né? Ninguém dorme quilombola e acorda não quilombola, né? Não tem como você estar num quilombo e acordar do nada numa fazenda e ao fazendeiro. Então, a gente tinha essa discussão e também pela formação do quilombo Saracura, ele não seria contemplado se tivesse esse marco, porque o quilombo Saracura, ele é do comecinho do século XIX, né? Do século XX já, finalzinho do XIX, começo do XX, 1890, né? Então ele já não está nesse marco, ele não estaria nesse marco temporal. Então, e também é muito importante, porque a gente está falando de uma ocupação ali que era um quilombo, depois ali teve um terreiro, depois era um local onde o pessoal fazia o futebol de várzea, que era a escola Caicai, que vai dar origem à escola de samba Vai-Vai. Então, a gente está falando de ocupações muito relacionadas à cultura afro-brasileira, que é o quilombo, o terreiro, o futebol e o samba. E aí, para a gente, deixava a gente muito emocionada, porque a gente está falando de um bairro tradicionalmente conhecido como italiano em São Paulo. E aí a gente consegue, a partir da arqueologia, estando no licenciamento ambiental, recontar a história de um bairro. E por que isso é muito importante? A gente está falando de uma comunidade que foi expulsa quando aquela área virou uma área de interesse imobiliário. Então, se fez o quê? Enquanto não era de interesse, as pessoas estavam ali, pessoas negras, pessoas fugidas, pessoas que eram pobres, não eram só negras, né? E aí, quando se faz um loteamento, essas pessoas não têm mais a cara do bairro, né? E aí se pega essas pessoas e empurra elas para as periferias. O principal local que recebeu essas pessoas foi lá a Brasilândia. E é muito legal, porque a obra do metrô, ela vai ligar a Brasilândia e a São Joaquim. Então, a gente está falando de um grupo que foi expulso pela questão imobiliária e que acaba trazendo de volta a partir da mobilidade urbana. Então, nós do IPHAN, nós temos essa preocupação em equilibrar desenvolvimento e patrimônio, porque a gente também sabe, eu que moro no extremo sul de São Paulo, moro no Grajaú, para ir para o IPHAN, eu pego um ônibus, um trem, pego o metrô da linha amarela, pego o metrô da linha vermelha. Uma pessoa que está lá na Brasilândia, ela quer o metrô. E a gente sabe que a gente não pode parar uma obra. Então, o IPHAN não paralisou a obra. Quem paralisou a obra foi a própria concessionária. E a gente precisa trabalhar, quanto um órgão de patrimônio, fazendo essa mediação entre o patrimônio e o que a população quer e necessita, precisa, e também aquilo que a gente precisa garantir para as gerações futuras. Então, o Saracura, ele é um ponto de virada, uma chave que vira na nossa cabeça na arqueologia, porque ele é um quilombo urbano, ele é um quilombo que vem nos recontando a história de uma cidade como São Paulo, que nega ter uma origem negra. Então, o bairro ele é originalmente negro e não italiano. Assim como a Liberdade também, que a gente encontrou lá, o Cemitério dos Aflitos. Então, essa São Paulo, que quer se construir a partir do ideário, né, bandeirante, ou a partir do ideário constitucionalista de 32, do Ibirapuera, a arqueologia vem, dentro do licenciamento ambiental, meio para trazer à tona essa memória sensível, aquilo que as pessoas não querem que venha à tona, aquilo que as pessoas estavam até então tentando esconder. Então, a gente fica muito emocionada quando a gente chega naquele sítio, porque a gente consegue recontar a história de um local a partir de uma perspectiva das pessoas com essa territorialidade. E ali nós tínhamos um córrego. E quando a gente chega na Brasilândia e fala para essas pessoas que elas vieram de um quilombo, elas não
consegue se identificar sim. E isso demonstra a importância da pessoa e do lugar. Quando a gente pega as pessoas e a gente tira elas dos seus locais, onde elas conseguem fazer essa questão cultural, esses modos de vida, a gente acaba fazendo com que elas percam as suas próprias identidades. E é isso que acontece com os indígenas, quando eles estão retirados dos seus espaços no período militar. Isso que acontece com alguns povos, porque eles acreditam que basta dar um pedacinho de terra em um outro lugar que já está feita a compensação. E não, as pessoas têm uma relação com os lugares que é muito maior do que essa questão de moradia. É uma relação imbricada ao material, ao imaterial, aos modos de vida, o modo como elas se identificam. E uma vez tirada desses territórios, todo esse imaginário, todo esse passado é perdido. Na Brasilândia, não tem quilombola. Mas será que não tem mesmo? Tem sim. Eles são de origem quilombola. E aqui o Saracura nos demonstra que sim. É isso que eles são. É isso que São Paulo é. São Paulo não é uma cidade branca do imigrante italiano, que veio aqui plantar café. São Paulo é uma cidade que utilizou mão de obra escravizada, que utilizou e utiliza ainda, né? Muita mão de obra vindo de outros estados, utiliza boa parte da mão de obra nordestina. Então, não adianta tentar maquiar a sua história a partir dos seus grandes prédios, né, que também são monumentos à nossa memória, mas também precisa resgatar essa memória que está esquecida e que nós do IFAM, a partir do nosso trabalho no desenvolvimento ambiental, a gente não tem deixado que seja apagada. Então, é uma luta, né? Uma luta de classes, é uma luta por memória, é uma luta do direito à cidade, é uma luta de inclusão social, é uma luta de reconhecimento, que não existe patrimônio maior ou menor, patrimônio é patrimônio. Muito bom. Ô, Gladys, olha, enfim, sua fala é irretocável. Eu coloquei aqui, gente, para vocês a página do Estação Saracura Vai Vai, que justamente tem todo um material que está trazendo aí sobre essa luta mesmo em relação ao quilombo do Saracura. Tem um vídeo, Gladys, eu queria colocar aqui para a gente ver junto, até para te perguntar sobre essa questão mesmo histórica, né? Você até falou um pouco. Deixa eu só voltar a colocar aqui. Deixa eu só colocar do comecinho. Aqui me sentia bem, não tinha luz nem asfalto, nem metrô, nem calçadão. E agora tem tudo isso, com essa evolução, e meu sossego acabou. Meu sossego acabou. Aqui eu não fico mais não. Vou para outro lugar, sem essa de poluição. Hoje tem bloco na rua, carnaval para brincar. Tudo está modificado, não dá mais para suportar. Para muitos pode ser bom, mas para mim que não é. Vou pegar o meu cachorro e amanhã vou dar no pé e meu sossego acabou, sabe? Sossego acabou. Lá em cima dos nossos ancestrais. Aí a história. Eu faço parte dessa história, com certeza. O rio Saracura passava aqui, era o céu aberto, os lixos, as coisas tudo. Por isso que eu não poderia mudar as coisas, sapatos, as coisas todas, sabe? Isso pensava. Você falou que a sua bisavó não falava português. Minha bisavó falava Yorubá. Eu não esperava ver o que eu vi dentro, assim, da realidade da nossa Saracura, sabe? Ver o que eu vi ali, resumindo, foi uma coisa para mim que me impactou muito, de ver aquelas canaletas, aquela tubulação que eu brincava quando tinha meus 7, 8 anos de idade, sabe? A gente brincava, que era nosso parquinho de diversão. Era eu e meus primos correndo por dentro daquelas manilhas, equilibrando em cima, aquela coisa toda. Cara, eu revivi um passado que eu pensei que jamais reviveria, sabe? É verdade. Sabe? Muito obrigado pela acolhida que a gente sambava em cima desses nossos ancestrais, da música. Mas não sabia nem a que vinha de baixo para cima, cara. Onde exatamente está encontrando as peças raras, né? E a gente chamava em cima disso tudo. Meu pai do céu. Então, você vê a energia que a gente tinha provenida, são 15 títulos que a mãe tem, através dos nossos ancestrais. Agora, não sei quando a gente vai voltar a ganhar título, porque essa energia que foi não é que foi tirada, né? Que se afastou da gente. Mas pode ser que lá de cima eles dão uma colher de chá pra gente. Não, é duro. A gente viu o que viu, eu vi o que eu vi, passar o que eu passei,
E viver eu estou vivendo. Foi impressionante mesmo. Aí é dentro da quadra, assim, da onde era a quadra, Gladys, ou não? Esse espaço? A quadra... Aqui em cima moravam os um barões, pedacinho, né? né? Onde o pessoal fazia as Barões de festas, café. né? Houve uma desapropriação maior do Esse pessoal onde era a buraco sede. aqui... Isso aí é para fazer um tá trabalho bom. Então, arqueológico, né? entendi, porque é aí que eles estão encontrando todos os vestígios, né, tem muitos materiais que foram encontrados, né, nesse Sim, a processo gente tem essa todo. profundidade aí, porque assim, como, ali é uma área onde o córrego ele foi aterrado. Então, nós temos áreas onde tem 3 metros de profundidade e até 10 metros de profundidade. Então, a escavação, inicialmente, o que a gente faz em arqueologia? A gente não escava tudo, né? A gente faz prospecções, que são poço-teste. Imagina aquelas, já viram aquela escavadeira boca de lobo? Que a gente faz escavação? Sim. Então, se Você faz vai tirando, esses né, a furos, terra. o que sai desse chão se peneira para poder pensar quais são os locais que a gente pode achar alguma coisa. Mas esse tipo de escavadeira não atendia ali o Saracura pela profundidade em que o solo original estava. Ele estava muito profundo. É por isso que é tão profundo ali. E isso acaba também tendo esse problema de instabilidade no terreno, né? E tanto é que algumas coisas que o IFAM perguntava é quem teve a ideia de passar por ali essa obra, porque eu acredito que, em questão geológica, ali o solo não é o melhor. Porque, assim, quando chove, como ali é um córrego que foi aterrado, a gente tem um aumento nos lençóis freáticos, então a água vem de baixo e a água também que vem de cima. Então, ali inunda. E isso faz com que o material arqueológico ele mude de lugar dentro desse lugar que a gente estuda, que a gente chama de quadrícula, essa quadra que a gente faz para estudo, né? Então, é uma área difícil de fazer escavação, não dá para fazer escavação com a metodologia que a gente usa normalmente, então tem que ter uma adaptação na metodologia, sempre pensando na questão da segurança dos trabalhadores, dos prédios em volta, né? Então, é uma escavação muito profunda, mas também a gente está falando de um aterro que não veio de outro país. É um aterro ali da região, né? Que vem contando a história junto. E é muito legal essa linha, porque a gente achou, acho que são 14 sítios arqueológicos, né? Então era muito ligado assim às empresas do Matarazzo, então a gente achava muito vidro, né? Ligado àquela produção em massa, né? E aí que chega no Saracura, e aí isso mostra essa cidade que vibra, que é São Paulo, né? Em 15 quilômetros, não é uma distância muito grande, né? Sítios arqueológicos tão diferentes. A gente fica muito com porque essa história não está aqui, né? A gente tem os movimentos sociais que acabam se apropriando da arqueologia, né? Eu acho que a gente precisa ter essa noção de que a arqueologia que a gente faz não é para a gente, é para a sociedade, mas agora as pessoas podem, né, entrar nesses lugares, podem lembrar desse passado, podem requerer essa história nos livros, elas podem agora contar a história do Bexiga a partir de uma perspectiva negra, né, que conversa com o Bexiga italiano e que não está em contraste. Isso mostra o quanto a gente é múltiplo no nosso país, né? E eu acho que a gente ficou muito contente, né? Foram muitas pressões sociais, alguns movimentos sociais, algumas acusações, né, de que o IFAM era um órgão extremamente racista, tudo, mas eu gostaria de enfatizar que esse patrimônio só foi descoberto porque existe uma instituição como o IFAM. A arqueologia do IFAM solicitou o estudo arqueológico e encontrou o Saracura que estava perdido, que até aí, né, o carnavalesco, o sambista aí, falando, nem lembrava mais que era esse mesmo lugar que eu passava por cima. Então, a gente fica feliz. A arqueologia pôde trazer o que de volta aos seus descendentes, ao bairro de origem, e para a gente poder repensar a cidade de São Paulo, um país que não faz sua reforma agrária, um país que não faz demarcação de terra indígena, um país que não faz aí a titulação de quilombos, né? Quem são as pessoas que têm direito às cidades? Qual é o patrimônio cultural que a gente quer realmente exaltar e proteger, né? É esse patrimônio dessas pessoas comuns, essas pessoas que passam por ali e que foram tiradas dali de alguma forma, mas que o próprio metrô, né, com a sua obra, traz de volta, e parte desse material vai ter que ficar ali em exposição. Esse material é protegido por lei, porque é patrimônio arqueológico, não pode ser vendido, né? E ali pode ficar perto da comunidade. Então, eu acho que é um trabalho, o Saracura é um trabalho
que foi uma demanda que desgasta, ainda desgasta a gente até hoje. A gente teve alguns, porque é isso, né? A gente está falando, a cultura são espaços de disputa, e não existem espaços vazios. Mas a gente fica muito feliz de poder, com o nosso trabalho, dar, né, trazer de volta aí esse patrimônio tão importante para a cidade, para a escola de samba, né? E para a cultura do nosso país. Vamos ver só mais um pouquinho do vídeo aqui. Tem mais um trecho. Os escravos moravam embaixo, então tinha contagem, para contar para ver se não faltavam nenhum dos escravos. Então, por isso, em cima da moradia dos barões, embaixo era negado. Aí tinha que contar um por um para ver se não faltava nenhum, que se faltava ia sair os peão pachá, que é o piso de um cômodo. E o quilombo era aqui. O quilombo era aqui, atrás aqui. Minha bisavó morou, entendeu? Saracura passava nessa área aqui, né? O que aconteceu com o Rio Saracura, hein? Correndo ainda, ali na frente onde está coberto. Fazia aquela canalização. Está canalizando. Mas o que vinha aqui de lá para cá. Na outra área a gente vai conseguir. Na outra área a gente consegue ver. Tá. E lá na frente quando estava aberto. Aquela primeira estrutura que apareceu lá. Tem um samba que eu fiz em 79, falando do metrô. Nem sonhava, sabe? E a realidade é na minha porta. Vamos fazer, tá? Essa história. Muitas histórias. Não, tem uma história, tem uma história. Realmente você não faz ideia. Fica lá, né? Fora já teria ideia, né? Olha, eu lembro do rio só que já tinha aterrado tudo. Então em cima era só vegetação, entendeu? Tinha uma vida no pericador assim. Aí vai construir o palco, se estendeu até ali no final. Então, claro que isso aqui era. Então tá claro que isso aqui é anterior Nossa Senhora, isso aí é século, sei lá, 20. Que era o palco, então? Aqui, ó, o palco começava lá da frente, vinha até uns 20, 30, uns 40 metros para dentro. Começava da São Vicente ali, para cá, vinha até aqui mais ou menos. E atrás era o estacionamento, em cima do estacionamento. Embaixo a gente nem sabia que existia isso. Nem imaginava. Também é uma grande surpresa. Valeu a pena? Sim, valeu a pena, meu pai do céu. Minha alma está batendo pau. Gladys, e o que vocês encontraram, assim, no momento em que começaram a aparecer os vestígios? Que vestígios eram esses, assim? Quais foram as primeiras materiais? Foi uma briga, viu? Foi uma briga porque Marina e eu, a gente sabe que a gente está brigando contra o capital, né? E econômico. A questão aí foi uma briga porque a gente queria que o sítio fosse escavado e havia uma resistência do metrô, da concessionária, de fazer, né, o trabalho. A gente brigou muito para que isso acontecesse, a gente chegou a ser constrangido até mesmo pelos os que mandavam, né, entraram em contato com os bambambam lá, os espanhóis, e eles queriam aterrar o sítio para passar maquinário pesado por cima. Então foi uma briga legal, uma boa briga, né? E aí se encontrou, porque achava, como é muito ligado a um grupo, né, uma comunidade muito pobre, esses vestígios, geralmente a gente não encontra muita coisa, mas se achou muito sapato. E assim, era legal, por causa que os sapatos, o jeito, a gente achava muito sapato já usado, achava alguns novos, se achava sapato de criança, de adulto, a gente via que era muito ligado assim, como se tivesse produção de sapato, porque, sabe uma parte que ainda não foi usada, não foi costurada? Então tinha muito sapato, a gente achou muito vidro mesmo, e aí eu lembro quando apareceu assim, um tubinho de plástico que era para alisante de cabelo, e era legal porque ele era alisante de cabelo, tinha até toda uma propagandazinha, né, então um plásticozinho, e aí tinha esse negócio de as pessoas ficarem,
mas isso aí tem importância? Nossa senhora, vocês pararam a obra. Eu gostaria de evidenciar que a gente nunca paralisou a obra, tá? Quem paralisou a obra foi o metrô para estabilizar o terreno, porque o terreno é instável. E aí a gente achou-se muitas dessas coisas, depois se acharam duas estruturas muito ligadas à canalização do córrego, e aí foi quando começou a briga. Porque a gente disse que a gente queria que aquelas estruturas fizessem parte do projeto construtivo do metrô, e aí que começou o embate, porque eles não queriam deixar, e a gente dizia que a gente queria que deixasse, mas isso não tem importância, a gente faz um croquis, a gente desenha e desmonta. A gente falou, não, é uma exigência que esteja aí. Então, essa foi a briga, porque eles têm que refazer o projeto. Então, tinha um projeto de eles virem escavando, colocando lajes, e a gente escavando debaixo de laje. Gente, é uma coisa, assim, completamente sem noção, não dá para a gente perde muita informação dessa forma, mas apareceu, e aí começou a aparecer material muito vinculado também à religiosidade, né? Então, quando apareceu o primeiro material, aquelas contas, tudo, né, ligado a abusos e tal, a gente mandou a empresa de arqueologia parar, a gente solicitou que uma autoridade religiosa reconhecida pela comunidade, né, fosse até lá, e aí era a Lorixá Jennifer, né, a mãe Jennifer, e aí a gente solicitou que permitisse a entrada dela, né, porque nós, IFAM, a gente não pode ser proibidos de entrar, mas quem permite a entrada do local é o empreendedor, né, então se autorizou, ela foi até o local, olhou o material que tinha e disse que todo o material sagrado relacionado ao terreiro tinha sido retirado de lá, né, os seus assentamentos, feito todos os seus rituais, e que não havia nada que impedisse que continuasse a escavação. E aí começou a aparecer muito material ligado a si mesmo, tijolinhos, né, como se fosse aquelas casinhas bem de pessoas bem pobres, né, com pouco poder aquisitivo. Então, é um material muito, muito múltiplo, um material muito próprio de cidade urbano, né, mas você vê o tipo de utensílio para tomar café, xícara, tudo, você vê que é um material mais pobre, né? Uma cerâmica mais pobre. Quando a gente pega na cidade, é uma cerâmica importada. Já ali era uma cerâmica mais frágil, tudo. Então, mostrava bem o poder aquisitivo, né? Então, também essa materialidade também nos indicava que era um pessoal com baixo poder aquisitivo que tinha ali. Mas a gente achou, assim, sapato de acabar com a nossa saúde, material vinculado a patrimônio de religiosidade começou a aparecer mais quando foi aprofundando, né? Mas, em sua maioria, era muito material que a gente encontra, muito plástico, muito vidro, né? Material, algum pouco de material osteológico, talvez ligado ao que eles comiam, né? Então, ossos, né, de pequenos animais, tudo. Então, contas, né? Algumas continhas. Então, essa era a preocupação. Viesse uma chuva, podia levar essas contas. Então, havia uma preocupação de como seria feito esse resgate, né? Então, ali o material que saiu é bem múltiplo, mas inicialmente era muita coisa ligada a nada muito diferente daquela região, muito vidro, muita cerâmica, muita manilha, né? Que é essa coisa de barro que faz essa parte de canalização, né? E muito sapato. Nossa, a parte de sapato apareceu muito. E nesse processo, né, dessa investigação arqueológica, em conjunto já tem um pessoal da história que está tentando reconstruir para tentar, de repente, responder, talvez, quem são essas pessoas, que comunidade que é essa? Já tem alguns indícios a partir desse processo, desses vestígios que foram encontrados? Quando a gente vai para campo, quando alguém vai para campo fazer um trabalho de arqueologia, eles entregam para a gente um projeto, para nós arqueólogos, né? É um projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico. E nesse projeto, ele tem que ter já um contexto etno-histórico, contando a história. Mas, quando apareceu que poderia ser um quilombo, Marina e eu, a gente solicitou que a empresa de arqueologia contratasse um historiador que buscasse nas fontes primárias mais informações. Hoje eu estava apresentando para o meu pós-doutorado, né, esse meu trabalho com Saracura, e foi legal porque do meu grupo é um rapaz que trabalha entregou o relatório, ele disse que conseguiram aprofundar mais sobre o que seria ali, e aí acharam muito material que nos remete mesmo, notícia de jornal, tudo ali, como é chamado uma pequena África, né, ali tinha muito essa questão
ligada à marginalidade, né? Aquela ali é uma área onde tinha, geralmente é nesses arquivos que a gente encontra, né? Oficiais falando que aquela ali Jornais, era né? uma área, Sim. né? Jornais e também coisas da Câmara, né? Então, falando sobre ali, né? Do Saracura, do Bexiga e mapas mesmo daquela região da Bela Vista. Mas foi feito esse estudo porque é uma exigência, porque esse relatório que fica com a gente, são vários relatórios que são entregues, né? Eles são públicos, estão dentro do IPHAN, né? Lá para poder qualquer um consultar, mas a nossa grande preocupação, nós arqueólogos do IPHAN, e todos os servidores, eu acho que da cultura, é da gente conseguir achar o sítio, a gente fazer esse primeiro levantamento e permitir que as pessoas possam utilizar esse monte de material para poder fazer perguntas mil, né? Então, esse material, ele permite que a pessoa faça as perguntas para ele. Então, hoje, né, existe um movimento que está ali, que requer, né, e que se diz atrelado a alguma ancestralidade com esse material, né, mas a etapa de uma pesquisa em arquivos, né, em fontes primárias foi solicitada, Marina e eu solicitamos, e foi feito esse trabalho que vem recontando e reafirmando que ali tinha um quilombo, até porque a gente achava que tinha. Quando a gente pega o que dizia as notícias, os documentos oficiais, e quando a gente vai para a materialidade e esse conjunto de coisas muito ligado a essa população mais empobrecida e as próprias estruturas da casa e o tipo de material que a gente encontra, ele reafirma que ali realmente era uma comunidade quilombola, uma comunidade muito, né, não dá para a gente, o material não tem raça, não tem cor, mas a gente fazendo um trabalho contextual. E essas pessoas também, né, que vêm contar para a gente a história, é óbvio que a arqueologia ela é compartilhada. Essas pessoas que vêm contando para a gente sabem muito mais do que nós, arqueólogos. Nós somos apenas técnicos pedindo ali a informação. Então, a gente traz de novo a memória. A gente tem essa pessoa aí lembrando de uma coisa que tinha esquecido. Então, eu acho que o que a gente conseguiu resgatar até agora A fonte é bastante oral, informação, né? Mas ainda tem muito mais ainda. Tem muita coisa para se perguntar, para se analisar. Gente, era mais de 22 mil vestígios materiais, fragmentos, que a gente tinha que remontar dessa história. Então, eu acho que a população ali, a comunidade local, ela tem muito para pesquisar, ou qualquer pesquisador, né, que queira saber mais sobre essa história, ainda tem uma fonte inesgotável de informações que a gente não conseguiu alcançar ainda. Mas o trabalho histórico está sendo feito e também as pessoas desses movimentos sociais que se apropriam também, se apropriam desses materiais, fazem um trabalho coletivo, né, fazem algumas audiências, conversam com algumas pessoas. Então, a cultura material, como a gente chama em arqueologia, está exercendo sua função social, né, porque senão é só um monte de objeto que foi desenterrado. Ali, no caso, não, é uma cultura viva. O material arqueológico está exercendo sua função social, que é rememorar a história de um bairro, de uma cidade, de um local, às pessoas que se sentem de alguma forma associadas a essa materialidade. Então, a gente se sente muito contente com o trabalho que a gente fez ali, né? E a gente tem noção de que é um trabalho que está muito inicial ainda, tem muito ali ainda para aparecer. Muito, tem muita coisa e é interessante porque eu conversei aqui, acho que tem comecinho do mês, acho que foi, com o guia turístico, e que tem um trabalho também bastante específico ali na Capela dos Aflitos, né, na Liberdade. Aí ele foi contando todo o processo ali da Capela da Liberdade, da Capela dos Aflitos, ali na Liberdade, todo o processo histórico, né, chama-se Liberdade justamente porque também configura-se como uma região ali de um quilombo urbano, de alguma forma, né, então tem essa relação também dessa comunidade que se aglutina naquela região antes dos japoneses, né, e o Bexiga é isso, né, antes dos italianos tem essa comunidade negra que está ali, né, então esse entendimento, e que são 2 movimentos que estão ali acontecendo, né, tanto na Liberdade quanto no Bexiga, e esse entendimento de que é uma situação ali, um contexto bastante atual, presente do quanto essa memória, esses lugares de memória, eles estão aparecendo e que são territórios muito férteis para pesquisas, para novas pesquisas em diversas áreas, né, na arqueologia, na antropologia, na história, né, e que são áreas que são o tempo todo ali, estão dialogando o tempo todo, cada qual, né, ali
na sua linha de pesquisa e que contribuem enormemente para a sociedade desse entendimento. A Fabiana aqui, né, ela falou, olha só, se fosse em outros países, estaria em jornais, estariam todo o país feliz e querendo saber mais, mas o Brasil tão maltratado que ninguém quer saber do nosso passado e história, é triste, e eu acho que só complementando, isso também tem a ver com um projeto, né, Gladys? Acho que você vem falando sobre isso. A gente tem, por exemplo, só para ficar na questão de São Paulo, o nome aonde abriga o Poder Executivo chama-se Palácio dos Bandeirantes. Tem um monumento gigantesco, uma vergonha, que é o Monumento dos Bandeirantes. Tem aquela gigantesca estátua do Borba Gato, que é um facínora, um assassino de indígena. Então, essa coisa também que o Brasil não quer saber é que é um projeto. A memória que querem contar é uma memória dessa gente, dos genocidas, dos invasores de terra, dos escravocratas, é essa gente que tem monumento, essa gente que tem nome de prédio, nome de rua, nome de avenida, nome de rodovia. Então, também faz parte de um projeto para a gente andar pelas cidades brasileiras e sermos lembrados por essa gente. Né, eu estou falando de São Paulo, mas a gente pode falar de Rio de Janeiro, que você anda por aqui, tem Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, tem um monumento gigantesco na frente do prédio do Comando Leste, aqui perto, que está o Duque de Caxias, que é um outro facínora também, que colocou um monte de escravizado na linha de frente para morrer na Guerra do Paraguai. Então, assim, tem um projeto de memória desse país, de quem querem que nós que querem que a gente lembre, que a gente seja alfabetizado em história para lembrar dessa gente, né? E não desses quilombos urbanos, desses espaços todos, desses lugares de memória, e que por isso que é uma luta, é um processo. A Gladys aqui, a gente estava conversando, né, Gladys? Você falou o quanto isso foi extremamente desgastante para você, porque você briga contra o capital, você briga contra um poder instituído em que não tem o menor interesse em dar conta de que estamos falando de um sítio arqueológico, de um quilombo urbano no centro da cidade de São Paulo, o quanto isso contribui para a gente ter esse entendimento das nossas cidades indígenas e negras, porque é isso que nós somos, né, enquanto memória, enquanto história. Então, é um projeto. E o que a gente tem que fazer é um contraprojeto. E é esse que é o trabalho da Gladys aqui, então aproveito para te parabenizar, inclusive, porque não é fácil, é contra tudo e contra todos mesmo, é uma gente que não quer que a gente se lembre da nossa história, que não quer que entendam que a sociedade que se constituiu, ela se constituiu em cima de muita luta, muita resistência, muita organização. O Quilombo é uma organização política de resistência, de sobrevivência. Então, o Brasil não quer lembrar porque não querem que o Brasil lembre dessa história, né, Gladys? Então, tem isso também. A gente andar pelas cidades brasileiras, tem um movimento acontecendo que chama-se Turismo Negro, que é a gente andar pelas cidades brasileiras e sermos lembrados dessa história o tempo todo, das feridas ainda muito presentes, né? E também de todas as tecnologias e todos os processos de sobrevivência para que esses povos, os indígenas e os povos negros, pudessem se manter e estarem aqui até agora. Então, é um projeto, a gente também tem que entender isso, né? Para não também jogar na conta do povo. O povo não quer saber, o Brasil não quer saber porque a gente não aprendeu isso quando a gente era criança na escola, né? A gente tem, por exemplo, projetos rasteiros e mentirosos como o Brasil Paralelo, que quer tentar reinventar essa mentira desses grandes heróis, né, de trazer Princesa Isabel, Dom Pedro I, etc. Essa gente é escravocrata, genocida, invasora de terra, matou indígena, escravizou gente. É isso que essa gente é. Então querem tentar romantizar, criar. Não é isso, sabe? Então, desculpa que minha fala alonguei um pouco na minha fala pertinente, aqui, né? mas Porque é sempre quem é que conta a história. E aí, quando a gente vai contar a história dentro do que os vestígios materiais, e é por isso que a arqueologia é uma ciência que incomoda, porque aquilo que o documento oficial quer esconder é aquilo que a arqueologia traz como material sensível para a gente rememorar aquilo
que precisa ser rememorado. E para mim também é uma trajetória de muita batalha. Eu sou arqueóloga clássica, eu sou numismata, eu trabalho com moedas, sou especialista em moedas do período romano, lá em Jerusalém e Cesareia Marítima. E eu saio desse meu de conforto para poder estudar essa Saracura, indo para cumprir, né? Porque eu amo o meu país, amo o meu povo, e eu acho que é muito importante também levar em consideração que a gente não vem doutrinando ninguém, a gente vem trazendo aquilo à tona, o que realmente tem que ser contado. E é por isso que é muito importante servidores com estabilidade. Se eu não tivesse estabilidade, eu não teria como ter conseguido fazer essa empreitada que foi trazer à tona a história no Saracura, né? Não só a Gladys, mas todo mundo. A gente tem colegas que os fazendeiros sabe quem são, então tira foto da urna funerária e fala, olha, encontrei, vem buscar, né? Então, a gente está falando de um trabalho que a gente está presente a gente tem 27 superintendências, então a gente está em todos os estados e ainda no Distrito Federal, né? E a gente tem um trabalho muito bonito. A arqueologia, ela é assim, ela permitiu que a gente fizesse uma datação do continente, né, sul-americano como mais antigo do que a região norte. Então a gente sabe que o homem chegou na América lá pelo estreito de Bering também, mas nós temos aqui a nossa querida arqueóloga, né, a Niede, lá no Piauí, achando a Serra da Capivara, com datações muito recuadas, algumas com 65 mil anos atrás, enquanto nós temos cultura material lá nos Estados Unidos de 12 mil anos, né, a cultura Clovis. Então há uma resistência da ciência e um negacionismo científico em fazer uma datação mais, né, recuada do sul, porque a gente entende que não existe uma única forma do homem chegar na América. A gente tem uma Amazônia que não é uma floresta natural, ela é uma floresta cultural. Ela é do jeito que ela é pelo manejo do homem. E também a gente consegue ter aquela terra preta da Amazônia, que foi esse manejo do homem com a natureza e entendendo o seu meio ambiente, que possibilitou que o solo ali tivesse açaí, tivesse castanha, tudo. Então, é uma floresta de manejo. A gente vai, a partir da arqueologia, demonstrando que existia pessoas vivendo no território muito tempo antes da chegada dos europeus. E também não é um território sem gente para gente, né? Não é uma indígenas, é muito subestimado. Todo lugar que a gente escava no Brasil, a gente encontra materialidade indígena. Isso demonstra o tamanho do grupo e o tamanho do genocídio que foi provocado no nosso país. E isso é uma ferida, e isso é algo que a gente não pode deixar cicatrizar. A gente precisa deixar essa ferida aberta. Então, existe uma obrigação, uma reparação que tem que ser feita com essas pessoas que um dia eram objeto e no outro dia elas estavam livres, né, entre aspas, e elas não tinham para onde ir. E aí elas tiveram que subir os morros. E aí a gente teve todo um processo de embranquecimento da população, uma tentativa de embranquecimento, uma tentativa de se apagar o que nós somos. E assim, somente quem conhece o nosso país, somente quem conhece a potência que é a cultura brasileira, é que pode entender que o tamanho dos nossos cientistas são assim, fora de série. As nossas universidades públicas, que produzem 90% da ciência num país, né? Então, não dá para se gastar com a universidade o mesmo que se gasta com educação básica, porque a universidade não é somente escola, ela é um centro científico. Então, a gente precisa valorizar tudo que a gente tem de público, porque a gente não precisa de menos Estado, a gente precisa de mais Estado, mais servidores comprometidos com seus trabalhos, amando aquilo que fazem, estando nos locais que eles se sentem à vontade. Eu amo o que eu faço, independente do meu técnico meio, mas eu acho que é muito importante a gente trazer isso à tona. O servidor público, ele não pode ser julgado por uma minoria que às vezes não faz um trabalho bom. Nós somos majoritariamente um grupo de trabalhadores que amamos o que fazemos, amamos o nosso país, que fazemos as denúncias, né, quando acontece algum tipo de desvio, algum tipo de corrupção, e nós somos aquelas pessoas que também faz parte da classe trabalhadora. Então, acho que é isso que a gente não pode esquecer, né? A gente não pode esquecer o que nos deixa, o que nos potencializa como um povo. Eu vi um estudo científico de que o povo brasileiro é um dos povos, né, do DNA aí mais miscigenado, e eu acho que é isso que é a maior potência que a gente tem, é a gente ser múltiplo, e o que nos faz
maravilhosos e únicos, porque nós não somos um povo, nós somos vários povos que juntos estão no mesmo espaço geográfico e que, junto com seus servidores públicos da cultura, pode saber se sentirem representados, porque a gente aqui da cultura, nós, servidores do MINC e suas vinculadas, não batemos continência para a bandeira americana. Muito bom. É isso, né, a gente não é vira-lata, não é ignorante, não é burro, né, enfim, desculpa, porque é isso, né, não tem outra acho que palavra para falar. Gladys, olha, mais uma vez te agradeço mesmo, eu certamente vou te chamar, viu, para mais conversas, porque a conversa rende muito com você mesmo, a sua análise de conjuntura também, para além, né, da sua especialidade aqui na sua área e enquanto servidora nesse processo de greve, então muito bom poder te ouvir mesmo. Eu tô falando não só o que eu tô achando, mas é pela resposta aqui da nossa audiência mesmo, todo mundo gosta muito. E aí, para fechar mesmo, só vou ler esse superchat que chegou aqui, o Pedro Natan, que diz: o programa de hoje fechou a semana com chave de ouro, muito massa. Depois quero até assistir com mais calma. Valeu, camaradas. Valeu, muito obrigada. É isso, Gladys. Te agradeço mais uma vez e vamos trocando ideia, vamos conversando, que certamente você vai voltar aqui no Cultura Brasileira para a gente poder falar mais. E é isso, minha querida. Bom final de semana para você. Muito obrigada. Obrigada a todos nós. E, gente, compartilhe esse vídeo, compartilhe que nós estamos em greve. Não é pelos servidores, é greve porque é grave, é pela nossa cultura. Agradeço mais uma vez, viu, esse espaço, viu, Thalita? Agradeço por ter, né, ouvido o nosso chamado para poder divulgar nossa greve e falar para todos os meus colegas, camaradas, amigos e companheiros da Revolução por Vir. Resistamos, porque a luta é uma luta da classe trabalhadora, e a classe trabalhadora unida, ela tem força, e a gente pode estar aí nessa correlação de forças, que talvez seja o que seja necessário para uma mudança política. Eu agradeço mais uma vez, tenha uma boa noite a todos, e obrigada por mais uma vez.